Fala, Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso e talvez um dia de aula, né? Talvez você ainda seja uma pessoa que vai para a escola, ou você já está no ensino médio, ou talvez você já esteja na faculdade, ou até tenha terminado tudo isso daí, né? E eu tô falando isso porque hoje a gente vai estar falando sobre alguns Digimons que foram criados única e exclusivamente para fazerem papel de professores e coisas semelhantes de um lugar conhecido como a Universidade do Mundo Digital, né? Então, assim, muito tempo atrás, nas redes sociais de Digimon e no site oficial de Digimon, eles precisavam passar informações para as pessoas. Não só nesses lugares, às vezes até em revistas, né? E nesse período eles decidiram que eles iam criar meio que um mascote para estar mostrando essas informações para as pessoas. Então vamos dizer que eles precisavam de um personagem que ficasse lá com um balãozinho de conversa, ensinando para você o que eram os Digimons, o que os Digimons faziam e quais eram os tipos dos Digimons e tudo mais, né? Como um professor. E daí então eles decidiram criar uma espécie de Agumon. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma variação de Agumon, que é um professor. Então foi criado o Digimon basicamente principal desse vídeo aqui, chamado Agumon Hakase, né? Então muitos de vocês já devem ter visto o Agumon Hakase. Ele aparece em vários jogos de cartas, jogos para celular, vários joguinhos recentes tiveram ele por aí, né? Até em muitos jogos maiores você vê ele, mesmo se for como uma cartinha que você coleciona alguma coisa. E daí muita gente não entende por que tem um Agumon que se veste de professor. E eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre ele e também trazer para vocês outros dois Digimons que tem a ver com ele, né? Então, para começo de conversa, vocês já entenderam que o Agumon Hakase foi criado com o intuito de ser meio que uma figura que vai mostrar para os leitores, para as pessoas que querem saber mais sobre Digimon, essas informações, né? Um mascotezinho para isso. Porém, ele é um Digimon oficial, inclusive ele já apareceu em diversos jogos, como eu disse, né? Então, o que ele é? Ele é um Agumon normal como qualquer outro, mas acontece que aparentemente ele estudou numa universidade chamada Universidade do Mundo Digital. Então ele tem um doutorado em monstros digitais, olha isso. Então, para você que não sabe o que é um doutorado, bom, basicamente ele é doutor em monstros digitais, ou seja, ele se formou na matéria, na profissão de monstros digitais numa universidade, depois ele fez mestrado, né, e pós-graduação e os caramba, e daí depois ele fez doutorado, então ele se tornou um mestre em monstros digitais, ao ponto de que vão chamar ele de doutor quando estiverem se referindo a ele, né? E o ponto é o seguinte, a prova de ele dele ter se formado mesmo, ele tem uma prova que ele carrega com ele, é esse bottom vermelhinho que ele leva com ele, vocês vão estar vendo aí na imagem. Esse bottom vermelho aparentemente prova que ele é formado, né, nessa universidade, né? O ponto é o seguinte, aparentemente muitos Digimons dizem que o próprio Agumon Hakase criou isso daí e que é tudo uma invenção dele e que nada disso é real, né? Porém, ao mesmo tempo, ele é extremamente inteligente e conhece realmente tudo o que se tem para conhecer sobre os monstros digitais. Então, ou ele aprendeu tudo isso sozinho e inventou tudo isso daí da Universidade do Mundo Digital, ou a Universidade do Mundo Digital realmente existe e ele estudou lá e é por isso que ele sabe tantas coisas, né? Sobre esse bottom que ele leva com ele, tem uma letrinha escrita nele, né? Essa letrinha está em Digimoji. Digimoji, eu já disse em outros vídeos, é uma linguagem de escrita, né, do alfabeto do mundo digital. E essa letrinha que tem ali no bottom dele se traduz para D, D-E, né? D, provavelmente de Digimon, né? Então, ou alguma coisa do tipo. É o que está escrito no bottom, só para vocês não acharem que não tem significado, quando tem significado sim, né? Então, além disso, é dito que ele tem um sotaque. Então, quando ele fala, ele sempre termina as palavras dele com gya. Então, ele pronuncia tudo em japonês e quando ele termina de falar uma frase, alguma coisa do tipo, ele fala gya.
né, sempre, que é meio que um sotaque, né? Os sotaques japoneses muitas vezes funcionam dessa maneira, né? E isso mostra o quê? Que provavelmente esse Agumon veio de um lugar longe, não? Um lugar meio que do interior, alguma coisa do tipo do mundo digital. E é por isso que ele tem esse sotaque, né? Então assim, você pode olhar pra ele e falar assim, nossa, mas ele é só um Agumon que tá vestindo uma roupa que ele achou por aí, né? Porém, essas roupas dele aparentemente têm poderes, né? Elas não são roupas quaisquer. Elas têm habilidades, elas garantem para esse Agumon habilidades diferentes que um outro Agumon não possui, né? Então, primeira coisa, já entendam que ele consegue fazer todas as coisas que um Agumon convencional também consegue. Ele vai usar a bola de fogo, ele vai usar as garras dele para lutar e tudo mais. Porém, essa roupa dele, esse casaco branco de doutor, esse chapéu de formando de universidade, ele também tem uma reguinha, né? uma ponteirazinha assim que ele provavelmente usa para mostrar as coisas que ele escreve numa lousa. Tem uma cabecinha de mamemon assim, mas isso aparentemente não muda nada. Porém, as roupas que ele usa possuem habilidades, possuem poderes. Então é dito que esse chapéu dele aparentemente tem um encantamento que faz com que o Digimon fique mais inteligente, né? É uma habilidade que ele tem. E ele tem também uma habilidade que vem dessas roupas dele, mas principalmente por causa do chapéu também, que ele consegue apontar essa reguinha pros inimigos ou pros Digimons que estiverem na frente dele, ou seja lá quem for, e ele persuade eles a fazerem aquilo que ele quer que eles façam. Então quase como um professor, tipo, copia essa matéria da lousa, é isso daqui que você tem que aprender, sabe? Mais ou menos assim que funciona. Então, bom, queira ou não, ele tem habilidades diferentes de um Agumon convencional, né? Então, normalmente o Agumon Hakase é um Agumon um pouco mais forte do que um Agumon normal, principalmente mais inteligente, porque normalmente os Agumons não são muito inteligentes. Se você é um cara que acompanha Digimon Adventure, você sabe que o Agumon do Tai não é um Digimon dos mais inteligentes, né? Hakase, pessoal, se traduz para mestre ou professor. Na maioria das vezes, como professor ou expert em alguma coisa, ou sabe, é por aí. Então, ele você pode chamar ele de Agumon professor, ou Agumon expert, ou Agumon mestre, que todas essas traduções vão ficar certas para os nomes que dão para ele, né? Então, é ele. E daí, como eu disse, existem dois outros Digimons que têm a ver com ele. A gente vai começar falando sobre o rival, o inimigo, o vilão da história do Agumon Hakase, né? Que é o Nice Agumon Hakase, que é esse que vocês estão vendo agora. Então, na época que eles estavam criando essas propagandinhas e mostrando informações de Digimon nas redes sociais e em revistas e tudo mais, você tinha o Agumon Hakase, que passava as informações certas, e daí eles criaram o Nice Agumon Hakase, que passava as informações erradas, que contava mentiras, né? Então, nada mais é do que o contrário do Agumon Hakase. Ele é um Agumon do mal, que tem inveja do Agumon Hakase, e por isso ele foi lá e achou umas roupas lá parecidas com a do Agumon Hakase e vestiu elas só para fingir que ele era um professor e daí passar informações erradas para as pessoas, né? Então você tinha sempre, vamos supor, tinha alguma coisa que as pessoas estão falando que tá errado, tipo, você acha que o Greymon é um Digimon do tipo vírus? O Nice Agumon Hakase falava, sim, ele é do tipo vírus. Só que daí o Agumon Hakase vinha e corrigia ele, falava, não, o Greymon é um Digimon do tipo vacina, né? Então basicamente era isso que acontecia. E o Nice Agumon Hakase possui essas roupas e ao mesmo tempo ele não tem poderes nenhum por causa dessas roupas. Porque essas roupas são roupas de mentira, né? Então ele finge que ele consegue ter as mesmas habilidades que o Agumon Hakase, mas ele não possui nenhuma. Na realidade ele não é mais inteligente, nem nada do tipo. Apesar disso, ele é um Agumon, né, de cores bem diferentes, né? Por ele ser um Agumon, ele não tem nem a cor do Agumon Black, ele tem cores roxas meio azuladas, as garras dele principalmente são roxas, né? E os olhos vermelhos, né? Mostra um Agumon bem mais do mal do que o Black Agumon, na minha opinião, né? Mas ele só possui essa cor quando é o Nice Agumon Hakase. Então, pessoal, inclusive você vai perceber que ele não tem o bottom
né, a insígnia dele ter se formado na Universidade do Mundo Digital. Então, tudo que ele fala é mentira, não acreditem nele, tá bom? É isso, tá bom? Então, além disso, óbvio, o Agumon Hakase é um Digimon do tipo vacina, enquanto o Nice Agumon Hakase é um Digimon do tipo vírus, né? Sobre o nome dele, bom, a mesma coisa com o Agumon Hakase, porém ele tem esse Nice, né? Aí tu vai perguntar o que é esse Nice? Literalmente o que se traduz do inglês nice ou legal, ou tipo, você é muito legal. Né? Eles colocam esse nice, ele mesmo coloca esse nice no começo do nome dele, para as pessoas pensarem que ele é um Agumon legal, quando na realidade ele não é. Então até no nome dele ele conta uma mentira para você. Então, crianças, adolescentes, jovens, pessoa que está aprendendo qualquer coisa na sua vida, não escutem o Nice Agumon Hakase, ele é um mentiroso, tá bom? Maravilha? Agora a gente vai pro terceiro e último Digimon desse vídeo, que é um Digimon até bem recente, que foi criado recentemente. Então, mais uma vez eles criaram um novo Digimon para estar passando informações nas redes sociais de Digimon, principalmente no Twitter, né? Porque hoje o Twitter de Digimon é extremamente movimentado, eles usam mais o site oficial e o Twitter, né? E no Twitter eles criaram esse Digimon para estar passando informações da mesma forma que o Agumon Hakase passava. Ele é o Terriermon Jishou, ou traduzindo pro português, o Terriermon assistente, né? Então esse é o nome oficial dele. E olhando para ele vocês vão entender que ele é basicamente um Terriermon normal, porém ele está usando um casaco e uma gravatinha, né, para mostrar que ele é um assistente, e ele tem também uma insígnia de formando, né, da Universidade do Mundo Digital. Ou seja, ele também é formando da mesma universidade da qual o Agumon Hakase também é, né? O ponto é que ele é o assistente que dá suporte ao Agumon Hakase. Então, enquanto o professor Agumon, o mestre Agumon, tá lá fazendo as coisas dele e tal, e quando ele precisa de ajuda, porque tem muitas pessoas para estarem sendo ensinadas, o Terriermon assistente ajuda, né? Então ele vai até lá, dá aula também e tal. E uma das coisas que ele mais gosta de fazer, ele ama fazer, é aprender coisas sobre espécies de Digimon e também sobre a ecologia do mundo digital e contar para as pessoas tudo aquilo que ele aprendeu. Ele ama fazer isso. Então ele também gosta de estar ensinando os outros, e é por isso que ele também cumpre o mesmo papel do professor Agumon, do Agumon Hakase, né? Então é dito que ele também tem as mesmas habilidades que um Terriermon normal, porém graças a ele ter essas vestes de professor, de assistente no caso, ele ganhou uma nova habilidade, um novo poder, que se chama Daibatigu, que é basicamente um poder onde ele pega esse bottom, essa insígnia, né, de formando da universidade, ele faz com que ela fique gigante, assim, do tamanho dele, ou até maior, parecendo um disco, e ele pega ela e joga na direção dos oponentes, ele taca ela como se fosse um bumerangue, assim, né? Bem parecido com o escudo do Capitão América, é o que ele faz, certo? Então não mexam com ele, porque se você não estiver prestando atenção no que ele está ensinando para você, ele vai tacar esse bottom na sua cara e não vai ser nada legal, porque vai ser bem forte. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Então, eu queria passar para vocês esses 3 Digimons. É uma coisa super legalzinha, mais bonitinha. Apesar disso, esses 3 Digimons são 3 Digimons oficiais. Então não achem estranho que esses 3 Digimons apareçam em jogos por aí, até em animes no futuro, tudo mais, porque eles são oficiais, eles têm perfis oficiais e tudo mais, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você se interessar, vai estudar na Universidade do Mundo Digital. Você pode estar se inscrevendo, participando do processo seletivo, fazendo, o vestibular lá e tudo mais. Estudem bastante Digimon, certo? Você pode estar usando o canal do Genai aqui para você estar aprendendo mais sobre Digimon, então fazendo essas provas com mais conhecimento sobre Digimon. Maravilha? Aí você vai estar aprendendo com professores ótimos como o Agumon Hakase e o Terriermon assistente. E de preferência não com o Nice Agumon Hakase, porque ele vai ensinar para vocês um monte de coisas erradas, tá bom? Não façam isso, se afastem dele. Então, pessoal, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir só que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses 3 Digimons. Deixem aí mais curiosidades, dúvidas, eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido.
É isso, pessoal. Então, só vou pedir mais uma vez que, se possível, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para mais notificações para vocês. Então, pessoal, agradeço de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Guardo vocês para os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.